só deixa eu falar um negócio que a fala da Adriana me lembrou, só uma curiosidade. O Nelson Rodrigues, como ela falou, é pernambucano, mas carioca, né? Que veio pequeno, foi aqui construído. E o Nelson Pereira é uma coincidência. Ele é paulistano, mas ele odeia São Paulo. Então, ele veio para o Brasil, para o Rio, para ser assistente de direção. Para ser assistente de direção de um filme do Alex Viana. Aí depois ele fez o filme, depois foi chamado para ser de outro filme, mas o filme não saiu, como acontece, vai sair, então ele ficou sem dinheiro, foi morar na favela, junto com conheceu o Zequete, aí ele então começou a escrever o roteiro do Rio 40 Graus. Mas, e ele diz o tempo todo que a sorte dele foi não ter tido trabalho e para não voltar para São Paulo. Porque São Paulo é um inferno na terra. E para ele é esse lugar também, lugar do lógico, do racional, do linear, né, onde impera essa ordem do trabalho. Então, só uma curiosidade. Bom, está aberta aqui a sessão de perguntas e, enfim, de interações. Não sei se estão tímidos ou intimidados. Mas eu queria só aproveitar dois detalhes da fala de vocês. Um que eu achei interessante, eu acho que a dupla ironia da fala do filme, que fala sobre como o Jesse Valadão tem uma postura uma cara meio neorrealista, né? É a própria ironia com a própria obra do Nelson, né? Cujas relações com o neorrealismo italiano, principalmente do início do 40 graus, tá? Então eu acho interessante que essa piada tem Mas está no texto, né? Mas eu acho engraçado essa dupla ironia que soma-se ao fato do filme ter sido dirigido pelo Nelson, né? E o outro é essa fala final com relação à figura do canalha, ou cafajeste, né? E a gente aqui está falando de um filme também com uma figura meio icônica dessa coisa do cafajeste, do canalha, que é o Jesse Valadão, né? Que é esse personagem meio carioca, enfim, que tem esse assim, tipo, um charme meio suburbano, meio canalha, meio cafajeste, enfim. Então, só para... Eu ia contar uma história em relação ao Jesse Valadão. Esqueci que o meu marido, há muitos anos atrás, ele foi a um casamento, foi de penetra, num casamento, no Alto da Boa Vista. Quando chegou lá, quem celebrava o casamento? Jesse Valadão, porque ele se converteu, acho que, a alguma igreja, né? E aí ele estava com outro amigo que ficou muito bêbado, porque no casamento serviu muito uísque, e o cara ficava gritando, boca de ouro! Boca de ouro, porra! Só no Rio. Mas assim, as pessoas deixam ficar tímidas. Eu queria agradecer muito, acho que por um dia como hoje, que a gente, enfim, está celebrando o arquivo, nada melhor do que falar sobre o subúrbio. Acho muito interessante pensar que o filme foi todo rodado em estúdio, mas também as cenas que se tem sobre o subúrbio do Rio de Janeiro dos anos 60 são raríssimas. Você vai encontrar muito pouco dessas cenas. E fiquei pensando no acervo e tal, de como tem essa cidade do centro. E se você for procurar pelas fotografias que você tem no início do século, o subúrbio não aparece. O subúrbio só vai aparecer para as fotografias, acho que o sol não tem mais, tá? As fotografias vão estar muito mais no final dos anos 40 e 50. Então é muito interessante pensar esse subúrbio como um subúrbio que também fica desaparecido e só vai entrar em cena também quando o cinema olha para ele, né? Porque os registros da cidade cegam esse subúrbio por quase 50 anos. Falando de subúrbio, né?